Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo, mas está começando mais um Steamcast Manas. Hoje com, hoje com duas convidadas especiais. Primeiramente, quero agradecer por terem aceitado o nosso convite, viu, para estar aqui conversando com a gente. Muito Isso obrigada. Samela e a Fernanda. Então, muito obrigada, meninas. Hoje vamos estar aqui falando sobre, Natália? Hoje a gente vai estar falando sobre influência, ativismo, representatividade. A gente trouxe as meninas para falar um pouco da vida delas, que é uma vida diferente, né? Vamos falar assim, uma influência diferente. Nós trouxemos de dois nichos diferentes. Isso. A Samela vai falar um pouco sobre a parte dela e a Fernanda também. E aí elas vão se apresentar, falar um pouco o que elas fazem, o seu Instagram, vão se apresentar um pouquinho. Quem quer começar? Pode ser Sem pressão. A Sam chegou primeiro. Pode começar. Isso. Já pode falar tudo? Pode sim. Oi, gente. Boa tarde. Aqui é a Sam Sateré Maué. Eu sou a Samela, sou indígena do povo Sateré Maué. Eu sou estudante de Biologia aqui na Universidade do Estado do Amazonas, ativista ambiental pelo Friday for Future Brasil. Passou. E atuo como comunicadora indígena na PIB, na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, na AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, na FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, e sou apresentadora de um canal, que é um canal que descomplica a notícia, que é o canal Reload. E também faço curadoria na minha associação, que é a Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué, a MISME. E também nas minhas mídias sociais eu atuo com desconstrução, decolonização em relação aos povos indígenas. Coloca teu arroba e fala Fiquei até com vergonha agora, eu deixei que eu sou. Não pode, Essa não menina pode. é tudo. Nosso Instagram é @san_sateremaué e da minha associação, onde eu vendo artesanato e falo um pouco sobre o nosso dia a dia, é a misme_sateremaué. Então, gente, sigam aí, viu? A gente vai deixar aqui na descrição os Instagrams da nossa querida Samela. E você, Fernanda, conta pra gente. Então, me chamo Fernanda Santos, conhecida como Fernanda Santos no meu arroba, né, no meu Instagram. Então, gente, eu trabalho na verdade, eu saí de uma transportadora onde eu trabalhava, tem 4 meses, e decidi empreender. Trabalho com loja virtual, que é assim, que eu achei que é mais a minha cara, sabe? Eu gosto dessa coisa, sabe, de moda, de se arrumar, essa é a minha praia. E também eu me reinventei, na verdade, porque depois que eu saí, eu fiquei meio assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, eu tenho tantas, sabe, digamos assim, tantas qualidades, eu sei de tantas coisas, por exemplo, eu sei maquiar, eu sei arrumar, eu sei fazer tudo, até ornamentar eu sei. Então, assim, o que eu me achei foi no empreendedorismo, eu abri minha loja online, tô com a lojinha aí, tá dando certo, tá encaminhando, graças a Deus. Também decidi começar a fazer produção de maquiagem e cabelo, tô ganhando também dinheiro com isso, mas antes disso já trabalhava também como promotora de eventos. Aí com a pandemia deu uma parada, mas agora estamos retornando. E é assim, algo que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de estar fazendo propaganda comercial, trabalhando em eventos. Também tento com... Coloca o teu microfone um pouquinho só mais perto, assim. Sim. Isso, o produtor tá reclamando Em aqui. vez dele produtor, falar. ele não se mete, mas... Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ok. Desculpa. E também, assim, eu gosto, sabe, de trabalhar nessa área e eu também tento nessa onda de influência, sabe, influenciar, porque eu gosto muito de moda, eu gosto muito de maquiagem, tudo um pouco eu mostro ali. E também o meu dia a dia, que eu gosto de praticar exercícios, eu gosto de dançar, então assim, tem várias coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho aptidão, e que desde então que eu saí do emprego, eu decidi que iria viver disso e eu tô gostando, tô feliz. E se dedicar a isso. Isso é o máximo, né? Poder se reinventar. Sim. É ótimo. E, Fernanda, tu é formada em jornalismo? Eu tô finalizando o jornalismo, graças a Deus. E assim, foi uma área assim que eu me achei, porque querendo ou não, eu gosto da comunicação, eu gosto desse negócio de falar. Sim. Mas assim, o meu forte mesmo, se caso, digamos assim, eu escolhesse uma profissão que eu vou atuar em jornalismo, mas nessa área aqui.
Porque eu particularmente gosto mais do entretenimento. Aham. Eu acho sim. que é mais minha praia, sabe? Aquela coisa ser mais... ser mais você. Eu não gosto muito daquela parte de ser muito robótico, sabe? Eu não gosto, eu gosto sim. dessa área aí. Então, assim, o jornalismo eu me achei mais nesse sentido, sabe? De querer me formar e até também pra, digamos, trabalhar na área de redes sociais, porque assim, querendo ou não, o jornalismo ele pega um pouco disso. Sim, claro. Então, assim, dá pra aprender bastante também. Então, tu fazendo jornalismo te ajudou muito, né? Ah, com certeza, Nessa- com certeza. Até nessa conhecer pessoas também. É, o networking. Com certeza. Muito importante. Com certeza. Então, essa é a pegada. Então, mas foi o jornalismo que te inspirou mesmo, assim? Ai, Na verdade, eu sempre me senti muito de vários, sabe assim, De vários nichos. De vários nichos. Porque assim, eu gosto da comunicação, então assim, eu sempre fui muito solta, digamos, pra ser o que eu queria. Eu comecei a modelar, eu tinha 15 anos, hoje eu tô com 28 anos. Ainda modelo, né? Ainda trabalho com fotografia, com passarela, essas coisas. Então, assim, desde muito nova eu sempre gostei de me aparecer. Então, assim, quando eu fiz o jornalismo, assim, quando eu me inscrevi no curso de jornalismo, eu falei bem assim, essa é minha área, eu vou gostar. Então eu fui indo. Aí a minha segunda opção também, assim, na verdade eu tinha várias opções, né? Sim, é ótimo. Eu né? tinha jornalismo, eu tinha educação física e também veterinária. Tudo igual. Assim, né? Nada a ver. 3 Mas anos. são coisas assim que eu gosto, entende? Eu acho que daria certo, porque eu particularmente gosto de fazer coisas com amor. Sim, com Coisas certeza. assim que eu sei que vai me dar uma satisfação grande. De estar ajudando o animal, de estar, sabe, essas coisas. Então, é basicamente isso, gente. Outra pergunta. A gente já falou, né, sobre inspirações. Não, a gente vai tocar agora, né? Isso. A gente quer saber as inspirações de vocês, de quando vocês eram crianças, se vocês queriam ser o que vocês são agora. O que vocês queriam ser, né? É. Se é uma coisa diferente do que vocês são agora, por exemplo. O que Tá, moldou, primeiro o que moldou vocês pra chegarem até aqui. Isso. O que moldou, acho que o ponto que a gente está agora, eu não esperava que isso acontecesse. Desde criança, a gente sofre muitas questões, muitos preconceitos em relação aos povos indígenas. E desde muito nova, a gente tem que lidar com isso. Muitos estereótipos, muitos fetiches, muito preconceito mesmo em relação aos povos indígenas. E viver na cidade tem sido um desafio, não para mim, mas para mim também, e para muitas pessoas, para muitos povos indígenas, principalmente quando a gente tem a nossa cultura, a nossa identidade, e por muito tempo o processo colonizador ele tem chegado a cada dia na gente, e o processo colonizador ele acontece todos os dias. E quando eu era criança e ainda sofro isso, sofro muito preconceito em relação aos estereótipos que as pessoas colocam nos povos indígenas. Elas caracterizam a gente como um ser, não como povos, sendo que na Constituição a gente tem, no artigo 231, ele diz que os povos indígenas têm o direito à terra, à educação, à cultura e identidade, o direito à terra onde originalmente né? Não é um povo habitam. homogêneo. Nós somos 305 povos no Brasil, nós falamos 270 línguas, mais de 270 línguas, Caraca. e cada povo tem a sua cultura, sua identidade, sua diversidade. E aqui no Amazonas nós temos 68 povos. Caramba! E as pessoas elas não conhecem sobre isso. Verdade. E com a gente ainda nos generalizam, tipo, ainda falam palavras pejorativas e tudo mais. E isso cansa, sabe? No dia a dia isso cansa. Dentro da universidade isso cansa, quando as pessoas falam assim, você é realmente índia? Meu Deus! Aí a gente já revira os olhos assim, fala, não. E a gente tem que desconstruir isso todo dia. Eu falei, não é índio, é indígena. E eu sou sateremaué. Mas você não parece. Eu falei, não é legal construir estereótipos em relação aos povos indígenas. Porque quando você constrói estereótipos em relação a nós, você nos generaliza e você nega todo o processo colonizador violento, de estupro, de invasão, de morte que aconteceu no nosso país.
E isso é importante a gente levar para as mídias sociais. Aham, sim. Porque as pessoas, elas não aprendem isso na sala de aula. Isso. Na sala de aula, os professores só reproduzem o que está ali no livro e acabam reproduzindo coisas que não são certas em relação aos povos indígenas. Com certeza. Então, imagine para vocês crescerem dentro de uma escola, entrarem na universidade, os professores ainda falarem coisas absurdas sobre você, sobre o seu povo, e você falar, não é Não assim. é assim, Não é assim que eu Quero vejo. mudar Porque ela isso, vive, né? né? Não é isso. E muitos indígenas, agora nós estamos adentrando nas mídias sociais, nós estamos investindo Sim. em jovens comunicadores indígenas que eu vejo utilizam as isso. mídias sociais para desconstruir mesmo Isso. e falar sobre sua cultura, sobre sua identidade, sermos protagonistas da nossa história, porque por muito tempo muitas pessoas já falaram por nós. Por muito tempo muitos antropólogos já falaram, o índio veste isso, come aquilo e tudo mais, generalizando. Sim, com As pessoas certeza. não conhecem sobre isso. É importante que eu esteja nas mídias sociais falando, não, gente, peraí, não pode generalizar. Não é certo falar isso. E a gente coloca, sempre quando está utilizando as mídias sociais, vem perguntas muito básicas, assim, que eu... Caraca, as pessoas não sabem isso. É verdade. Não, são 521 anos de invasão e as pessoas ainda não sabem disso, ainda generalizam, ainda fetichizam nossos corpos. E é muitas coisas que vêm no dia a dia. Eu acho que... E eu não esperava por isso. Eu não esperava que toda essa desconstrução, essa decolonização, essa descomplicação que a gente faz nas mídias sociais chegassem no nível, porque para mim todo mundo sabia. E isso me tornou... Porque essa é a tua realidade, Era a né? minha realidade. Pra mim, tipo, não acredito que as pessoas não sabem isso. Aham. Isso me empoderou enquanto mulher, enquanto indígena. Que legal. E por muito tempo as pessoas negaram a minha identidade. Mas quando a gente se empodera, se autoafirma, as pessoas elas já não te negam mais. E isso pra mim foi empoderador. E eu trago isso para outras meninas, que estão adentrando nas mídias sociais, que estão também falando sobre sua cultura, sua realidade, no seu conteúdo, na sua aldeia e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem vários perfis indígenas Sim. que a gente investe em etnomídia, que é a mídia criada por povos indígenas, como a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Aqui na Amazônia nós temos a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas. E também outros perfis, como o de mulheres, de jovens, que é o Mídia Índia, que a gente tem trazido vários assuntos bem legais e esclarecedores. E aqui no Amazonas nós temos aí, né? Vendemos nossos artesanatos nas mídias sociais, no Instagram. E foi assim que eu adentrei. E também foi durante a pandemia. Foi uma forma de ressignificação, foi uma forma de resistência. E agora a gente usa as mídias sociais, a internet como forma de resistência. Porque... É um acesso mais fácil, né? Vamos falar agora a gente assim. consegue entrar nas salas de propaga aula, mais. consegue entrar nas casas. E a nossa mídia, ela chega em outros países, em outros lugares, que é importante. E também nas aldeias, nas comunidades do interior, que é o mais importante ainda. Sim. São muitos jovens que estão nessa vertente. E para as pessoas conhecerem mais sobre povos indígenas, é bom seguir perfis indígenas e também conhecer sobre Pra a cultura, conhecer a essa diversidade. cultura. Verdade. Sim. A nossa cultura, verdade. Cara, achei interessante, porque assim, eu nunca pensei, né? Na verdade, eu nunca tive esse negócio, sabe? Esse preconceito com indígenas, porque eles são que nem nós, entende? Só que vivem de uma forma, sabe? Como ela tá explicando. sua E outra, cultura. assim, eu jamais, sei lá, nunca imaginei que possivelmente iria seguir uma indígena e eu adorei. Eu vou seguir o perfil dela porque eu adorei. Ainda mais da propriedade que ela fala. Exatamente. Com tanta, sabe, com tanto brilho no olhar. E isso é muito bom, porque você mostra que você é forte, independente de qualquer coisa. Obrigada. É poder ressignificar, né? É Total. mostrar a sua força, apesar de toda essa dificuldade que a gente tem em relação a ser mulher também, né? É meio difícil. E isso é muito bom, por isso que a gente trouxe vocês aqui. Porque para mostrar que tem vários lados, que tem várias visões, que tem várias experiências, várias culturas, né? Então era importante ter esse papo aqui também. Exatamente. Achei maravilhoso. Mas Samuel, assim, quando começou na pandemia, né, da voz e tudo mais, tu
sofreu com timidez? Tu já era aberta a falar? Em relação a redes sociais, tu teve um apoio ou tu teve, sei lá, uma dificuldade? Falar, não faz isso, que tu não vai conseguir atingir muita gente. Como é que foi? Não, como eu falei, eu não esperava isso. Isso foi acontecendo Foi gradativamente. naturalmente. Foi naturalmente. Legal. Eu não esperava alcançar o tanto de pessoa que a gente alcançou. Durante a pandemia, nós passamos por situações muito complicadas dentro da associação. Que é uma associação do bairro de periferia aqui de Manaus, que é uma comunidade indígena onde nós vivemos. Teve Covid, teve fome, teve desinformação, nós não tínhamos máscara, nós não tínhamos dinheiro para comprar álcool gel, não tínhamos dinheiro para comprar sabão. Caramba! E eu me tornei a porta-voz, assim. Nós começamos a fazer máscaras e começou a chegar entrevistas e tudo mais. E gradativamente eu fui falando tudo mais e tudo. E foi aumentando com a associação. E depois fui aprendendo a falar melhor em relação à cultura, à nossa identidade, à associação, sobre mim mesmo, desconstrução, sobre tudo mais. E aí foi criando depois eu estava fazendo uma entrevista aqui, mas depois eu estava fazendo uma entrevista ali, depois eu estava fazendo viagem, depois eu estava recebendo um prêmio, depois de tudo mais. Foi só acontecendo. Foi só acontecendo, eu não esperava, tipo, no início eu sabia que iam ter haters, eu sabia que ia ter pessoas desinformadas, mas acho que a maior arma que a gente tem é a educação, então, quando as pessoas vêm comigo e falam assim, índio de iPhone, índio com celular, índio utilizando celular, eu falo, nossa, pelo amor de Deus. Quando vocês falam que a gente não pode utilizar aparelhos, que não pode utilizar a tecnologia, vocês continuam nos colonizando. Porque você também nega o processo do conceito de cultura, que o conceito de cultura é uma questão que muda com o tempo e que a gente se adapta. Questão de adaptação. Ninguém é estático, ninguém permanece em 1500, ninguém permanece desde a invasão. Nós estamos aqui todos os dias e nós estamos nas universidades, nós estamos ocupando vários espaços, espaços importantes como os de tomada de decisão, que é na política, espaços importantes também no jornalismo, espaços importantes também como professores, como médicos, como advogado. Nós estamos em todos esses espaços e nada não nos qualifica de que nós estejamos lá. E isso também a gente quebra nas mídias sociais. Tem gente que tem medo de dar a cara assim, porque eu acredito que tem uma opção muito forte. Tem alguém lá onde tu vive que tem esse medo de, eu não vou estudar porque eu tô com medo. Eu não vou entrar nas redes sociais porque eu tô com medo. Tem esse receio? Tem o preconceito, né? A maioria é por conta do preconceito. E por conta E o preconceito faz parte do processo colonizador. Quando a gente já não consegue mais falar a nossa língua materna, não consegue mais fazer os nossos rituais, fazer os nossos cantos, nossas danças, nos pintar, utilizar nossos adereços, é por conta do preconceito, é porque tem gente que olha de olho torto, tem gente que... Mas é por conta da carga cultural que o brasileiro traz, de ele aprender na escola que o indígena é uma figura histórica e que aconteceu ali, que não já tá não existe mais, e que já né? não existe mais. E quando a pessoa olha assim, nossa, não é mais indígena, porque o que eu aprendi é que indígena estava bem ali naquele tempo que agora não tem mais. E nossa população é muito grande. Mas é porque assim, analisando, porque parece um povo meio ignorante, querendo ou não, ignorante. Sim. Né? Por que não saber lidar com isso? Como é que não pode? Tipo, Mas faz parte da educação do nosso país. É verdade, né? Como tu falou, tipo, a gente não aprende isso na escola, Não. eles não passam isso pra gente na escola, né? Eles ensinam a forma antiga, que é muito antiga. Hoje, Até mesmo que tem esse, pelo menos quando eu fazia cursinho, tinha história do Amazonas, por exemplo, né? E não falavam sobre, né? Tem uma lei que é a lei 6.611, que falam que é preciso ensinar a cultura negra, né, preta, e a dos povos indígenas na sala de aula. Só que é só uma reprodução. É só reprodução de estereótipo. É só no dia 19... Que é o dia do índio que colocam. Que é o dia do índio, que as professoras vão lá, colocam as crianças para fazer um desenhozinho, para pintar um desenho, bater na boca e fazer alguma coisa para representar. Beleza, já falei. Representou. Já falei sobre índio aqui, já tá tudo certo. Já cumpri aqui a minha agenda. A minha grade. E não é assim.
Uma dúvida assim que eu tenho, como é que, na tua visão, vocês deveriam ser tratados assim? Como que tu Boa, analisa, muito assim? boa pergunta. Como povos. Como Como pode? Aham. povos. Nós, pra mim, eu gostaria muito que as pessoas entendessem a gente como povos. Que tem sua Aham. cultura, sua identidade, sua língua diferente. Que não generalizasse. Aham. Porque o brasileiro, ele não deixa de ser brasileiro quando ele vai morar em outro país, ou quando ele fala outra língua, ou quando ele utiliza objetos de outra cultura. Aham. Aham. E os povos indígenas também não. Eu sou Sateré Maué. Eu não vou deixar de ser Sateré Maué porque eu estou morando em Manaus, porque eu estou morando num bairro... Numa casa. No bairro da Compensa, porque Aham. eu estou fazendo universidade. Isso não muda a nossa identidade. Aham. O que eu gostaria que as pessoas entendessem isso, que a nossa identidade não muda conforme o que a gente vive, conforme o tempo. É, porque depende muito de você, digamos assim. Eu, por exemplo, eu sou do Jorge Teixeira. Eu nasci e me criei lá. Aham. Meus pais estavam se mudando quando minha mãe me pariu, digamos, né? Aham. Então, assim, querendo ou não, as pessoas elas têm esse preconceito mesmo. Sim. Então, não comparando, né? Porque o dela vai bem mais além do que em mim. Por exemplo, saiu a reportagem lá do que eu fiz, né? Aí começou um monte de gente falar, não dura Aí sempre tem, né? Sempre os tem. haters, né? Aham, sim. Não dura uma semana no Jorge Teixeira, mas eu sei, eu vivi aquilo ali. Aham. Entende? Eu já, digamos assim, quando eu era mais nova, eu até, digamos assim, andava com o pessoal, sei lá, que mexia com droga, essas coisas, entendeu? Só que assim, isso não significa que eu iria fazer a mesma coisa. Sim. É porque a gente vive de escolhas, eu escolhi isso. E nada mudou, digamos assim, que nem ela falou, eu tô em Manaus, eu não vou perder minha origem, não é porque eu, sei lá, digamos, eu vou para outro estado ou para outro bairro que eu vou esquecer que eu vim de onde eu vim. Sim, Porque com certeza. vai muito de você, digamos Sim. assim. Eu jamais vou dizer bem assim, não, eu nunca fui desse bairro, não tem lógica, porque eu nasci ali. Aham. E querendo ou não, uma hora vai aparecer. Isso não vai ser cobrado não pelas pessoas, mas sim pela vida. Com Digamos certeza. assim, o pessoal vai te olhar, ela só quer ser a tal, mas veio do Bodazal. Digamos, é assim que eles veem. Sim, eles Às falam vezes desse o jeito, bairro, é. entendeu? Falam. Ainda mais de onde eu vim. A vida periferia mesmo. Eu moro ali no bairro mesmo, dentro do Fuxico. Não sei se vocês conhecem. O Fuxico. Fuxico, é mais eu já ouvi conhecido. falar. Lá no Jorge Teixeira. Então, assim, É que eu me perco. onde eu morei, a rua era toda de barro. Eu acredito que até hoje ainda alaga. Então, assim, eu não tenho esse negócio comigo. Digamos, eu não tenho esse preconceito comigo mesma. Eu não posso ter isso, porque eu nasci ali, eu vivi ali a minha vida inteira. Aham. Cara, É questão de consciência, né? tu falou de haters e tal. Como que vocês lidam com os haters? Eu gostaria muito de saber, porque, cara, não teria paciência nenhuma. Tá, Já. não vou dizer que eu não ligo. Assim, querendo ou não, a gente liga no fundo, sabe? Sim. Porque querendo ou não, mexe um pouco com a gente. A gente não é vou humano, dizer, né? não vou dizer, eu sou forte, não. Mas mexe um pouquinho. Mas como que eu lido com isso? Eu não ligo. Eu não dou importância. Tipo, entra aqui e sai aqui, Aham. ponto, entende? Não eu deixa não se respondo, afetar. Pois é, eu não respondo, eu não brigo, eu não discuto, porque é o que eles não sabem. Eles falam que eles não sabem. Porque quem me conhece de verdade sabe quem é a Fernanda, de onde ela veio, quem ela é, como ela é no dia a dia. Então, assim, no dia que saiu a matéria lá, eu falando do Jorge Teixeira, realmente eu não falei favela, né? Só que eles colocaram como favela. Mas eu digo assim, no sentido favela é porque é da comunidade, de um povo mais, sabe? Digamos, não vou dizer pobre, mas assim, com menos recursos, digamos, Sim, né? sim, sim. Aí acharam que ela só quer ser, não sei o quê. Entendeu? Só que eu não liguei. Eu poderia ter respondido lá, ficar batendo boca, mas aí ia ser em vão. Sim. Então, assim, eu procuro não ligar. Entra aqui e sai por ali. Ponto. E você, Samana, como você lida com os haters? Nossa, mano. difícil. Às vezes O dela acredito que é bem pior. Às vezes eu já... Uma vez, na verdade. E às vezes diariamente, né? Uma vez foi uma situação bem complicada que aconteceu. Foi em relação a uma entrevista que eu dei para uma moça, para uma jornalista, que ela era de Portugal, inclusive. E ela fez uma matéria que o título, o enunciado, ele dava a entender outra coisa. E quem só lia o título
se indignava e tudo mais. Aham. O título da matéria era bem assim: indígena brasileira diz que portugueses têm dívida histórica com os indígenas do Brasil. O que não é mentira, mas que doeu em relação ao povo português. Aham. Nossa, veio muitos portugueses na minha tá página. calma. Meu Deus. Nós não te devemos Chato, nada, viu? Chato. não sei o que, vai trabalhar, você... vocês têm que ir, vai pra roça, tipo, muitas questões. O preconceito. Preconceito em relação uma menina tão bonita, porque você não vai estudar, tipo, não sabe que Nossa eu sou... senhora, cara. Não sabem que eu estudo, que eu tô na universidade, que eu trabalho, tenho Porque não conhece. quantos empregos eu tenho. E não sabem em relação aos povos indígenas e tudo mais. E eu fiquei muito abalada em relação a isso, mas foi muito no Twitter Aham. e no Instagram. Mas o que eu fiz? Eu desativei minhas redes naquele dia e coloquei privado para todos e me fiquei muito mal. Uhum. Mas depois eu fiquei, nossa, se isso está acontecendo é porque minha palavra chegou a um espaço que eu jamais achei que chegaria. Uhum. Sim. E se a gente está incomodando, é porque está dando certo, é porque estamos fazendo certo. Porque se não estiver incomodando, enquanto não tiver pessoas incomodadas com a gente, é porque a gente não está aparecendo. Uhum, isso é E se verdade. a E gente aquele não tá negócio também, aparecendo... sabe o que eu penso? É que, por exemplo, assim, eles não conhecem, eles não sabem a história dela, não sabem o que ela vive, né? E assim, a maioria é porque não tem o que fazer, não tem o que Sim, falar, não vai falar. chegar lá eles vão ir na hora atrás. e Entende? já é. Só solta, entende? Escreve só. Porque tem gente que só escreve por maldade mesmo. Sim, não sim. entende, não sabe o porquê, não sabe o porquê, né? Então, Uhum. Em sua maioria é homem. sério. Em sua maioria é homem. A maioria das pessoas que vem no meu perfil falar alguma coisa sobre... E já falam termos errados, eu já sei de quem são essas pessoas, né? Uhum. Elas seguem um padrão. Já falam termos errados, já tem um discurso pronto, então eu já sei quem é, às vezes eu nem escuto mais. Uhum. E são homens. Isso me admira bastante. Caramba, Por isso que pesado. não tem que dar importância. Eu não dou importância. Eu acho que a nisso. questão do nosso gênero chama muita atenção. Sim, Porque com certeza. mulheres, Com certeza. nas mídias sociais, tendo espaços de vez, de Tendo voz. espaço. Mulher Exatamente. pode Aí- ter vez, não pode ter voz, porque senão tá, por exemplo, mexendo ali com eles. Não, não é assim. Essa questão também, por exemplo, da vida fitness, que a gente vê, tipo, a mulher não pode malhar muito porque senão vai ficar masculinizada. É uma questão que a gente vê muito, tipo, cara... Então, porque assim, tem gente que não sabe, não entende o que é musculação de fato. Sim. Entendeu? A musculação, querendo ou não, pra você construir um músculo demora demais. Até pra você perder gordura também demora demais. Então Sim. você tem que conhecer pra você poder falar. Por exemplo, quando eu tô ficando um pouquinho mais saradinha, mas não é porque eu, digamos assim, ela tá construindo, ela quer ficar Ela quer ficar Graciane igual- Barbosa, não é? Gente, é muito difícil você construir músculo. Então, assim, você tem que Sim. treinar por anos, entende? Então, assim, pra alguém falar, ele tem que estar ciente de como que é o processo. É alimentação, você abdicar de várias coisas. Por exemplo, eu tô numa preparação que eu quero participar de um reality, eu quero entrar com um corpo bonito. Mas isso não significa que eu quero ser a malhadona, sabe? Eu quero entrar com um corpo bonito, eu quero ter uma qualidade melhor caso tenha provas, porque vai ter prova de resistência, essas coisas. Então, assim, eu tô me digamos assim... me preparamento físico, né? num preparamento físico para que eu consiga, sei lá, me submeter a coisas que possivelmente o meu corpo vai pedir. Então, E assim, ele não vai signi- aguentar que ele também. vai aguentar. Não é questão de querer ser a saradona. Porque tem gente que vem no meu Instagram e fala bem assim, Fernanda, melhor tu dar uma parada, tá Meu ficando Deus! demais." Entendeu? Se incomoda. Melhor tu parar. Só que não é difícil, gente. Até para chegar no objetivo que eu quero chegar, digamos assim, eu quero ficar quero perder um pouquinho de gordura aqui e tal. É difícil. Então, assim, eu emagreci, em julho eu tava com 72 quilos. Hoje eu tô com 64 quilos. Eu perdi... 64? Sim, eu perdi bastante gordura. Por quê? Porque eu já não tava me sentindo bem, as minhas roupas já não cabiam em mim, eu chorava, porque não dava. Eu tava perdendo todas as minhas roupas. Então, assim, é mais por qualidade de vida mesmo, porque eu tava comendo, sabe? Eu comia certinho a minha comida, só que eu não pesava, não tinha esse cuidado, entende? De saber o que comer na hora certa, quais exercícios melhor para você fazer. Então, assim, eu não percebia, na verdade. Eu olhava assim, não, tá bom.
Aí depois que eu vim percebendo que realmente eu não estava do jeito que era para estar, tipo, saudável, digamos. Eu tava com um percentual de gordura muito alto. Tipo assim, eu não tava tão gorda, mas também não tava tão magra, não tava num corpo legal. Porque se já não cabia mais, as roupas que eu usava, sempre usei, é porque tava alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Então foi daí que eu comecei a fazer uma dieta. Meu namorado também está em preparação, que ele vai competir. Olha que legal. E outro também que, assim, eu tenho muito orgulho, porque, gente, é difícil. É difícil mesmo. Você tá ali, às vezes dá vontade de chorar, porque você quer estar buscando objetivo e você quer conseguir alcançá-lo, porque é uma meta sua. Sim. Então, assim, eu vejo que a gente, querendo ou não, passa por estresse. A mulher é um pouco mais difícil, ainda mais no tempo de TPM, a gente fica assim com Os hormônios, com os hormônios. Ele também, então assim, querendo ou não, eu tenho que ter um pouco de paciência, tanto comigo quanto com ele. Ele conseguiu alcançar o objetivo dele com muito esforço. Graças a Deus ele está indo muito bem. Só que, gente, não é fácil. Quando você julga uma pessoa que está treinando ali para um objetivo, não é fácil. Não julguem sem saber ou antes conhecer como é que funciona de fato. Sim. É difícil, mas não é impossível. De verdade. Fernanda, a Sam falou sobre uma situação que ela teve, né, dos comentários, haters e tal. Tu já teve alguma situação assim, tipo, que te marcou, que tu ficou muito chateada de algum hater, de alguma situação assim? Ou só da questão do jornal mesmo? Não, assim, Da entrevista. graças a Deus, no meu Instagram eu não tenho muitos haters. Eu não tenho gente me julgando. Na verdade, assim, no tempo que... Uma coisa que, assim, não me mexeu tanto, né? Eu acho, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não ligo muito, sabe, pro que falam. Porque ninguém me conhece, de fato, entende? Eu sei quem eu sou. Quando a gente é segura de quem a gente é mesmo, a gente não se importa. Eu, particularmente, sou assim. Se eu me importar, é porque eu não estou em mim. Então, assim, não é que eu seja, não é que eu queira ser mais. É porque, assim, eu trabalhei meu psicológico para que eu não me afetasse tanto. Então, com isso, eu não me afeto. Se a pessoa vai falar, aí vai passar, tipo, eu esqueço. Tá, no tempo que eu me inscrevi no BBB, aí eu estava na seletiva. Aí um vídeo meu rolou, não sei se vocês conhecem o Léo Dias, ele postou um vídeo que eu aparecia. Isso foi numa das minhas entrevistas. Agora, eu não sei como ele conseguiu aquele vídeo, não sei. Meu Deus. Só sei que saiu. Então, assim, eles estavam supondo que eu possivelmente entraria. Aí começaram a me marcar, tal. Aí eu dei uma sumida, porque a minha assessora me indicou que eu desse uma sumida. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que eu sumo? Aí tá, decidi sumir. Aí, do nada, eu voltei. Demorou, tipo assim, uns 4 dias, eu voltei. Então, assim, o pessoal tava dizendo, que é biscoito, a biscoiteira, sabe essas coisas? Claro. Gente, eu não liguei, entendeu? Tipo, tá lá. Eu já fiquei famosa rapidinho. Gente, eu fiquei muito... Todo mundo me conheceu na cidade. Não, eu achei maravilhoso. Até postei um TikTok bem assim, daquela garotinha bem assim, que tem um passarinho no fundo, que ela falou bem assim... eu tô muito famosa. Não consigo. Tô muito tô me famosa. sentindo muito famosa. Mas assim, realmente, eu me senti. Apesar de não ter seguido, mas, poxa, foi muito bacana. Sério. E eu vou falar pra vocês. Aquela lei da atração, né? Um dia eu tava indo trabalhar, vou contar esse fato pra vocês. Eu nunca contei pra ninguém. Olha aí, informação de exclusividade. primeira mão. Eu tava indo pro trabalho, aí eu tava triste, né? Assim, porque eu tava com poucos seguidores. Aí eu falei assim, poxa, queria ganhar mais seguidores, tá? Não sei o quê. Aí tá. Do nada começaram a me marcar nesse vídeo aí. Começaram a me marcar. E foi chegando gente, eu ganhei muitos seguidores. É aquela lei da atração, né? Foi de outro jeito, mas veio. Pois foi de outro jeito, mas veio. Mas foi legal, achei bacana. Então, desde aí, assim, tipo, eu particularmente não ligo, gente. Eu já me preparei pra não ligar. É bom poder se blindar, né? A gente tem que saber lidar, às vezes é difícil, a gente se afeta. Uma vez, quer dizer, logo quando eu comecei, né, que apareceu um comentário lá no Ano STEM. É verdade, Natália. Eu participei do podcast do STEMcast Ciência. E aí eu tava falando sobre... Era mudanças climáticas. Mudanças climáticas, Sobre a atmosfera. E aí uma pessoa comentou, tipo...
querendo dar a opinião dela, que não era da área, e querendo, tipo, invalidar, falando, tipo, eu não tá falando Ela isso. tá errada. Ela tá errada. Tipo, eu fiquei assim, eu não consegui reagir. Eu fiquei assim, chocada. Quem falou foi o Arthur, até, o nosso designer, falou, gente, o que tá acontecendo? Tipo, O cara quer lacrar em cima da Natália. querendo lacrar em cima de mim. Eu fiquei, mano, como assim? A pessoa não Mas sabe. eu vou te sabe? falar, isso é até legal, sabia? Porque gera mais engajamento ainda. Quanto mais estão falando, melhor ainda. Aí eu fiquei sem reação. Eu falei, tá, mano, se ele acredita nisso, é a cabeça dele. Pois é, aquele negócio que eu tô falando, é você se blindar e saber lidar com isso. Digamos assim, você preparar o seu psicológico para isso, porque se você for ligar para tudo que falo, gente, por exemplo, a Anitta é uma das que tem mais haters. verdade. Então, assim, se ela ligasse, ela tava, sei lá, tipo, o que Tinha ela ia fazer? desistido, né? E a gente eu não tinha controla, né? A gente não controla o que as pessoas, ou a forma que as pessoas vão interpretar o que você fala. E a gente pode se culpar ou não pela forma que a gente faz, mas a gente não controla o que as pessoas vão verdade, achar. sim. E eu sempre falo isso, ó, eu não controlo a forma como a pessoa vai interpretar a minha mensagem ou não. Mas ela pode interpretar de uma forma boa ou ruim. Mas eu fiz a minha parte. Sim, Pois é. sim. É esse negócio aí, é você saber lidar com tudo isso da melhor forma possível. Porque, assim, se tu, por exemplo, assim, liga, é pior. Por exemplo, eu não ligo. Quando eu não ligo, é melhor pra mim, porque eu me sinto aliviado, porque como é aquele negócio, né? A gente nunca vai saber como a pessoa vai te interpretar, independente de como tu fale. Então, assim, se você falou e você passou uma mensagem positiva, depende muito do que a pessoa vai ver. Eu posso ver de um jeito, o outro pode ver de verdade, outro. cada um tem seu ponto de vista. Cada um tem seu ponto de vista. Então, assim, não é válido você se doer porque a pessoa tal comentou. Não é, eu particularmente não ligo. É até melhor, mas eu me sinto mais saudável e feliz mentalmente. Algumas vezes a gente vai se doer, né? Porque a gente porque sente é as normal, coisas, né? Então, mas na maioria das vezes é bom a gente ignorar, Mas eu acho que né? dói mais quando é digamos assim, de pessoas que nós amamos, digamos Sim. assim. Porque tem gente que não sabe chegar com a gente e falar, mesmo as pessoas que conhecem a gente não sabem falar. Então, o ideal, assim, quando você for criticar ou falar alguma coisa, fale de uma forma que a pessoa entenda, não leve Sim. para o lado mal. Porque senão a pessoa se sente mal. Porque se for de alguém que é próximo a mim, que me conhece e falar uma coisa assim, eu vou me sentir mal. Aí sim, é outros 500. Agora a pessoa que nem me conhece, tanto faz. Cara, legal. E assim, como é que vocês se sentem influenciando pessoas? Como vocês se sentem mudando a vida de pessoas, sabe? Transformando a mente delas, por exemplo. Tá, fala aí. A Samela faz um trabalho incrível, a gente, Sim, a gente percebe. admiro. Eu percebi que eu estava fazendo diferença quando eu vi as pessoas vindo no meu perfil ou no meu chat falando assim, nossa, obrigada por esclarecer isso. Eu não sabia que essa não era a maneira correta de falar. Eu não sabia que vocês eram tão diversos. Eu não sabia que você é uma indígena diferente. Eu não sabia disso. Obrigada por me explicar isso, obrigada por me explicar aquilo. E quando eu também vi outras meninas da comunidade, outras meninas indígenas, também falando sobre elas, sobre os seus povos, sobre sua cultura. E aí eu percebi que estava fazendo a diferença, que de alguma forma o que eu estava falando, as pessoas estavam entendendo e estavam levando para a sala de aula, estavam levando para as universidades, estavam levando para dentro de casa, corrigindo pais, mães, avós, e desconstruindo também junto comigo, falando assim, não, eu conheço uma indígena que está ali, nas mídias sociais, ela fala muito bem, ela conhece sobre ciência, ela conhece sobre outras coisas, não está dentro da aldeia. Não que isso seja ruim, mas tem que levar em consideração os outros povos. Tem povos, sim. Que vivem na aldeia. Que vivem isolados, né? Ainda existem povos isolados no Brasil. Sim. Existem povos que têm muito contato já. E todos são povos indígenas. Todos são indígenas de igual forma. Não muda. São várias questões sociais que tem que levar em consideração. E aí eu fui percebendo que a gente estava fazendo diferença e que isso era importante e que tinha que fazer mais. Aí, quando eu sempre coloco caixinhas de perguntas, e as pessoas
ela vem perguntando coisas básicas. Falei, nossa, para mim isso é tão fácil, eu vou responder. Aham. Tipo. Aham. Aí fala sobre povos indígenas e é muito, muito bom. Porque se a gente não conseguiu entrar na sala de aula para falar sobre povos indígenas, sobre língua, cultura e identidade, a gente está conseguindo entrar nos espaços. Uhum. E essas pessoas, elas são multiplicadoras, querendo ou não. Sim, com Então, certeza. cria uma rede. Aham. A gente vai criando uma rede. E acho que já tem várias pessoas, assim, que já não estão mais com preconceitos em relação aos povos Com indígenas. certeza. Eu Acho sou que uma. isso vale a Já acho que eu pena, nunca né? nem tive isso. Já segue até... Também tem indígenas tiktokers. Ai, legal. Ai, que legal. Eu já vi, gente. É Tem muito indígenas legal. tiktokers. E cada cultura é diferente. E você vai ver a autoafirmação deles pelas mídias sociais, do povo, do seu nome indígena, falando a sua língua nas mídias sociais. Isso Sim. é gratificante para mim. Eu vejo que que a legal. gente está ocupando espaços que antes a gente nunca ocuparia se não fosse a internet, Aham. se não fosse a tecnologia, se não Aham. fosse as mídias sociais. E vocês têm o acesso, né? Vocês se adaptaram a isso. É Acesso, como um é povo. É como um povo, É como o povo brasileiro, todo mundo está usando a internet e as mídias sociais, verdade. porque a gente não usaria. E só justamente. E só tende a crescer mais e mais. Assim. Sim. Já tá. Já é. Explodiu, né, na Aham. verdade. Então, assim, você faz o seu. Você se mostra da melhor forma possível, sem ofender ninguém, sabe? Sem magoar ninguém. Faça o seu. Eu, particularmente, assim, eu vou dizer para vocês como eu influencio as pessoas. Depois que, assim, particularmente tem uns 3 anos que eu já me exercito. Para 4, né? Então, assim, isso inspira muitas meninas. Sim. Por exemplo, tem meninas que chegam pedindo dicas. Ah, Fernanda, que Eu suplemento tu toma? eu sou muito magra. Que suplemento tu toma? Aí eu indico da melhor forma possível, mas eu sempre indico que procure um profissional. Porque eu, de fato, eu não entendo tudo, de Sim, tudo. sim, Eu vou sim. falar o que eu entendo e como eu me desenvolvi. Entende? Então, assim, em relação a influenciar, eu acredito que eu influencio muito mais nessa parte de se exercitar, de Sim, qualidade sim. de vida, Sim. sabe? Tem meninas, por exemplo, que chegam no meu Instagram, no direct, e perguntam, Fernanda, poxa, tu é minha inspiração, eu Olha. acho tão maravilhoso, sabe? Eu já acordo disposta quando eu vejo um vídeo teu, sabe? Que É tu já questão foi da caminhar. identidade. Isso mesmo. Então, assim, isso me fortalece. Às vezes, assim, me dá um desânimo quando, por exemplo, assim, eu não tenho um engajamento legal no dia, sabe? Mas a gente não pode nem desanimar, porque às vezes é bug mesmo do Instagram. Não, e falando assim, não é querer ser soberba, né? Ai, Fernanda, só quer crescer, quer mostrar... É porque, assim, querendo ou não, tudo que eu faço não é só pra mim. É pra todo mundo. Eu quero que todo mundo veja o quanto é bom, sabe? Você tá de bem com a vida, tá? Tudo bem que nem todo dia é as mil maravilhas. Nem sempre a gente tá num bom dia, sabe? Mas tá ali, você podendo influenciar, falando sei lá, dando uma palavra de consolo pra alguém que precisa daquilo naquele momento. Sim. Por exemplo, uma vez eu fiz um post com uma frase, aí a pessoa coloca lá, poxa, tudo que eu precisava ler, entendeu? Então, assim, serve tanto para mim quanto para outra pessoa. Então, assim, se eu sigo pessoas que com certeza vão me influenciar de alguma forma, eu acredito que também elas me seguem por conta disso, porque Sim. eu vou influenciá-las de alguma forma. Então, assim, isso me fortalece. Já pensei, sei lá, desistir do Instagram várias vezes, só que não. Eu acredito que o desenvolvimento vai crescendo gradativamente. Sim. Eu, particularmente, sei lá, 1 ano atrás eu tinha só 8 mil seguidores. Hoje eu tô com 16, entendeu? Ainda mais, ainda mais agora que eu decidi participar de um reality, então, querendo ou não, a gente fica mais conhecida. Sim. E assim, não é que eu queira, digamos assim, a Fernanda só quer se aparecer, a Fernanda quer se beneficiar. Não é, gente, é porque, querendo ou não, a gente consegue ganhar com isso. Não só, sabe, prestígio, mas também financeiramente. Sim, é Tem verdade, muita gente com que ganha certeza. dinheiro trabalhando. Monetiza, entendeu? né? Então É é isso. verdade. Isso é A um questão retorno. tipo, a tecnologia, ela veio Ajuda. pra ficar, Então assim. não sejam aquele tipo de pessoa que só quer se aparecer, só quer ganhar no meio, só quer ganhar no Instagram. Não é, gente. Você pode conseguir tudo que você quiser. Sim. Entendeu? Até ela, com o jeito tímida dela, ela pode conseguir. Viu, Gabriela? Entendeu? Então, assim, Sim. não tem Desculpa, mas essa. eu passo essa. Todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem seu espaço, tanto ela, quanto eu, quanto vocês, entende? Sim, sim. Então, assim,
tudo depende muito da força de vontade de você. Se você quer crescer, faça o seu. Não espere que o outro vai digamos assim, te parabenizar. Não fique esperando. Faça o seu, independente de tudo. Cara, e com essa frase que ela falou, que todo mundo tem seu espaço, a gente vai finalizando por aqui, que o diretor já mandou cortar, né, diretor? Não, a gente falou muito. Não, mano, eu falo demais. Desculpa. Não, gente, a gente aqui veio para um papo super legal para entender. A gente agradece muito, viu, a presença de vocês. Pra gente entender um pouco sobre essa questão de influência, sobre rede social, sobre a gente poder mostrar realidades diferentes. A tecnologia, ela tá aí pra isso, né? Esse episódio é justamente para isso. É você mostrar seu estilo de vida, você mostrar a sua cultura, você falar assim, gente, a gente aqui tá aqui também. Todo mundo tem espaço, né? Justamente, todo mundo tá aqui com seu espaço. Então, o nosso papo mais foi sobre isso. A gente agradece muito vocês terem falado. Sério, foi muito esclarecedor, eu gostei demais. Isso. Das muito duas, obrigada. sério, eu tô... A minha cabeça só... E vocês são sempre bem-vindas aqui com a gente, viu? Muito bem-vindas. Obrigada. Quando quiserem retornar, a gente pode marcar outros papos falando sobre outros assuntos. Exatamente. Nossa, eu que agradeço o convite, né, da Steamcast Manas, para poder falar um pouco sobre a nossa cultura, a nossa diversidade, as nossas vivências, né, nosso dia a dia. E a Manos Team e a Caristim também. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ter participado e falar um pouquinho de mim, né? Sim. E poder conhecer vocês, conhecer ela também, que eu adorei. Vou seguir vocês, vou seguir ela principalmente e acompanhar para saber mais, porque, poxa, é muito bacana isso. Com certeza. Eu quero ter, poder falar abertamente, conhecer mais. Sim. Então, assim, o convite foi para abrir mais minha mente e adquirir conhecimento. Muito obrigada. Sim, é isso mesmo. A gente atingiu nossos objetivos. É isso aí. Tchau, Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.